Tudo começa com uma frase. Voe pelas estrelas e procure apenas a presa mais forte. No espaço, uma nave Altija chega à Terra no ano 840 e depois de Cristo. Um navio viking navega pelas águas frias desta região. Havia vikings de todos os tipos aqui. O mais velho disse que Odin abençoou essa tarefa e outro esperava que Odin abençoasse suas armas. Esses soldados de alto escalão estavam de pé, esperando o óbvio. Um deles ordenou que seus companheiros navegassem com mais força e aqui estava o chefe da guerra, uma mulher chamada Ursa, e estava acompanhada por seu filho Anders. O menino disse que seu povo voltará para casa com tanto ouro que não será capaz de brincar. Ursa, sendo mais velha, tem mais experiência e diz a ele que seu povo não luta por ouro e ele deve sempre se lembrar disso. Ursa pergunta por que eles estavam lutando, ao que Anders responde, pelo inimigo que ainda vive. Ela diz a ele que espera que hoje sua lança esteja cheia de sangue e reza para que isso aconteça. Um momento depois ele fala a seus guerreiros que todos eles viajaram para longe e tiram o calor de casa. Hoje eles vão procurar ouro e saques, mas esta noite só há uma coisa a fazer. Eles matarão seus inimigos jurados, o clã Kribbit. Naquele momento uma chuva de flechas ilumina o céu e Ursa protege seu filho. E alguns minutos eles chegam à praia, todos estavam cansados, e o subordinado de Ursa diz a ela que não há mais sobreviventes. Eles já estavam todos com Odin, mas ainda havia o último Kribbit vivo, e eles haviam guardado essa honra para Ursa. Ao se aproximar de Kribbit, ele sabia quem ela era. Ursa, a Valquíria dos Mares do Norte. Ursa o corrige e diz que ela é filha de Einar. Ela estava procurando o chefe da tribo, Zoran. Ela quer saber onde ele está, mas o Kribbit cospe nela. Ela pede que ele reconsidere. Ele deveria olhar em volta e pensar que ainda tem sorte, mas estava errado. Os mortos são os sortudos. Ursa reivindica seu machado e pergunta novamente onde Zoran estava. O Kribbit diz a ela que Zoran construiu uma fortaleza não muito longe de lá. Então ele implora para que ela o deixe ir. Ursa remove seu machado e ordena que Anders lhe dê uma morte misericordiosa. O Kribbit diz a ele que ele não irá pro Valhalla se ele o matar dessa maneira. Esta é a regra principal, mas Ursa o interrompe e o mata. Ursa, um pouco desapontada, levanta o machado e recua. O resto dos guerreiros dizem a Anders que ele não deve se sentir triste. Em breve, eles encontrarão Zoran e terão mais conflitos. Mas o que eles não sabiam era que um predador os estava perseguindo. Enquanto jantavam, Ursa disse que hoje eles devem descansar e amanhã serão os emissários da morte. Ela diz ao filho que ele não é mais uma criança e é hora de contar o que aconteceu com seu avô. Quando Ursa era criança, seu pai foi atacado por Zoran. Ele estava cheio de flechas e estava pedindo ao inimigo para matá-lo, mas ele queria que ele liberasse sua filha. Zoran diz a ele que sua família deve aprender uma lição. Sua filha morrerá pelas mãos de seu pai, ou o pai pode morrer pelas mãos da filha. Seu pai pede a Ursa que ouça com atenção. Esse sangue a marcou para o resto da vida, como seu pai para seu avô, e seu avô para seu bisavô. Ela deve encontrar força nessa ação. Então ele pede que ela o vingue. Quando ele termina de dizer isso, seu pai pega sua faca e a coloca nas mãos de Ursa. No final, ela acaba com a vida dele. Naquele dia, algo nasceu dentro dela. Um monstro com garras que vivia em seu coração cuspindo fogo e só há uma maneira de eliminar essa dor. Eles devem encontrar Zoran e eliminá-lo. Nas árvores, o predador os observava pacientemente. Na madrugada seguinte, o grupo de vikings perguntou a Ursa qual era o plano. Ele disse que eles entrarão pela porta da frente e causarão um grande show. Sem facas e machados, Ursa faz o seu caminho, usando seus 2 escudos divididos. Ela consegue fazer abrir caminho, deixando um rastro de morte. Os outros vikings a ajudam juntamente do seu filho, continuando a matança e chegando até o salão principal. Depois de fazer um massacre como nenhum outro, Zoran é o último sobrevivente. Ele já sabia quem ele era. Ou, pelo menos, parece. O predador camuflado se aproxima deles, enquanto Ursa ordena que Zoran o ouça com atenção.
Alguns a chamam de Escudeira Sangrenta, a Valquíria dos Mares do Norte. O nome dela é Ursa. Zora não reconhece o nome dela e desdenha de sua posição, e que a melhor coisa que ela pode fazer é limpar este lugar. Depois de um tempo, ele se lembra dela e diz que ela é uma covarde. Em vez de defender seu pai e lutar, preferiu seguir as ordens de Zoran e matá-lo. Essas palavras ofendem Ursa e ela percebe que ele estava certo, e para silenciá-lo, Anders o mata. O impacto joga Anders para longe, como uma força invisível, e então é revelado um imenso Yautja, que parece estar sedento por sangue. O grupo de vikings fica para lutar contra este Yautja que, no lugar de um dos braços, possui uma arma que gera essa onda de impacto que acertou Anders. O predador elimina todos os homens com certa facilidade. Anders, apesar de fraco, o ataca com sua lança e Ursa, para proteger seu filho, continua com essa luta. Mas, no processo, a casa de Zoran é destruída. O predador usa sua arma e destrói parte do escudo de Ursa. A casa desmorona e Ursa cai na neve, mas com o último pedaço de escudo, ela tenta se segurar, mas acaba caindo no rio congelado. Ela acorda quando se lembra das palavras de seu pai e vê como o predador andava na superfície. Para ter uma visão melhor, pois seus sensores pareciam não responder mais, o Yautja tira a máscara. Ursa aproveita isso e vem à tona usando o lugar a seu favor. Esperando que o Yautja tente encontrá-la, então ele destrói os navios que estavam ao seu redor. Ursa usa esse momento de distração para atacar o predador e o acorrenta em sua arma com uma âncora. O predador está confiante e Ursa quebra o gelo. O Yautja não permite que ela escape e Ursa acorrenta seu outro braço. Quando o predador estava prestes a matá-la, ela usa seu escudo e se protege dos ataques. A âncora já se posicionava atrás do predador, e quando ele usa sua arma contra Ursa, o impacto do disparo joga seu corpo para trás, e ele é atravessado pela âncora. Ursa, vitoriosa, sai do rio. Ela encontra Anders gravemente ferido. Ele ainda estava respirando e ela implorou para que ele ficasse com ela, e antes de morrer, ele pergunta se ela matou o monstro. No final, o menino morre e Ursa é deixada sozinha. Depois vemos Ursa em uma nave, usando um colar futurista. Junto do lugar tem um homem, com vestimentas oriental, e então somos levados ao Japão, em 1609. Tudo começa com uma frase. As folhas de uma árvore crescem uma ao lado da outra. Porém, quando caem, caem sozinhas. O menino estava treinando com um galho, e seu irmão o observava. Ambos usam os galhos como espadas e depois, para passar o tempo, fazem barquinhos de papel. Mas seu momento de diversão é interrompido pela chegada de seu pai, um samurai. Ambos são levados ao templo e, apesar de não falarem, ele sugere o que aconteceria. O pai lhe dá uma espada. Aquele que lutar e vencer se tornará um samurai, enquanto o outro será exilado. O vermelho não quer lutar contra seu irmão, mas o azul por medo o faz. Seu pai e mestre tira o capacete da armadura como forma de troféu. E sem outra opção, e para não perder a honra, o azul ataca o irmão. O vermelho, sem outra opção, se defende e acaba com o rosto cortado. Essa traição fez com que o vermelho desertasse e o azul ficasse com a herança ao lado do pai. Anos depois, seu pai morreu. Os sinos tocam. E agora, os dois têm vidas diferentes. O homem azul vivia como um camponês, mas na verdade era um ninja. Então decidiu voltar à ação pelo menos desta última vez. Naquela noite, seu pai é cremado. Algumas pessoas participam desta cerimônia enquanto um Yautja via tudo o que aconteceu. Enquanto dois guardas passavam pela área, um deles ficou para urinar. Mas ele não percebe que o ninja havia chegado, então ele é atacado e o predador assiste tudo com interesse, pois percebeu que o inimigo melhor havia entrado em campo. Usando a furtividade a seu favor, o azul vê seu irmão passar. Quando um guarda o leva embora, o azul luta contra eles e os elimina com grande silêncio e cautela. Mas, apesar de se esforçar, outro guarda revela sua posição. Seu irmão se refugia na sala principal,
e tenta vestir a armadura samurai. Os guardas aguardam a chegada do ninja, que chega e elimina um número grande de guardas. Ele deixa seu irmão por último. O ninja usa suas armas para se defender enquanto o samurai tenta evitá-lo. Enquanto o conflito acontecia, o predador observava. A luta entre irmãos continua. No final, o ninja o derrota e lhe dá a mesma cicatriz que ele, mas ele não percebe que a madeira em que ele estava apoiado quebra, então o samurai cai no vazio. O ninja fica atordoado, mas naquele momento o predador o ataca. O Yautja mostra sua superioridade eliminando os guardas da maneira mais brutal possível. Enquanto isso, o ninja não sabia como vencer esse conflito e apenas acompanhava do que seu inimigo era capaz. Vendo ele se tornar invisível, o ninja foge dele. O Yautja joga uma bomba nele e o ninja consegue escapar por um segundo. No final, em seu descuido, o ninja esfaqueia seu pé. O predador o persegue, ele usando uma bomba de fumaça consegue escapar, pulando entre os telhados, mas primeiro joga 2 kunai nele. Na sequência, ele acaba caindo no rio. Quando ele chega à superfície, seu irmão o encontra, mas pede que ele não faça barulho. O samurai não entendeu o que estava acontecendo, mas naquele momento o predador estava por perto e, usando sua invisibilidade, o Yautja o atacou. Mas o samurai, apesar de tudo, defende seu irmão, e ele acaba sendo perfurado por uma das lâminas do alienígena. Ambos decidem trabalhar juntos contra esse inimigo colossal. Apesar das lesões, ambos lutam sem parar. O predador usa sua corrente para puxar o ninja para perto. Mas o que ele não sabia ou esperava era que Ninja havia plantado uma de suas bombas nele. No final, o predador recebe a explosão e fica totalmente ferido, voltando à invisibilidade. E para acabar com isso, os 2 irmãos pegam suas espadas e acabam com o inimigo. Um corta sua cabeça, enquanto o outro corta seu corpo. No final, o samurai está em seus últimos momentos e diz a seu irmão que as folhas de uma árvore crescem uma ao lado da outra. No entanto, quando caem, caem sozinhas. Mas seu irmão diz a ele que isso não é verdade. Ele não o deixará morrer sozinho. Ambos olham para o pôr do sol e, como resultado de seus ferimentos, o samurai morre. O ninja lamenta a perda de seu irmão e vemos que ele também era prisioneiro dos Yautjas. Mas havia mais um homem com eles na nave. Flórida, 1941. Um jovem chamado Torres dirige um carro enquanto observa animado um avião nos céus. Mas naquele momento seu carro quebra. Ele decide levá-lo ao pai, que é mecânico. E lá eles pensam em uma forma de consertar o motor do carro, mostrando a pouca experiência do rapaz. Seu pai sabia que seu filho gostava de aviação e sabia que seu sonho era ser piloto. Seu pai lhe ensina uma técnica. Ele deve ouvir atentamente o motor. E só de ouvir o que estava acontecendo, ele percebe que está acontecendo com o motor. E seu pai lhe diz que sonhos são combustível, mas você não sonha em danificar o motor. De agora em diante, seu pai não poderia mais ajudá-lo. Então terá que lutar sozinho. Naquele dia, Torres recebeu uma carta de recrutamento para a guerra. Meses depois, em um navio em algum lugar do Pacífico, o menino estava consertando um avião. Seu capitão diz a ele que ele é bom em pilotar e destruir aviões, então Torre pergunta se ele poderia usá-lo. O capitão permite, mas o avião ainda não está funcionando. Então o capitão ordena que ele conserte o seu avião. Mas o menino diz a ele que ele não é mecânico. Seu capitão pergunta a ele: "O que significa ser piloto? É possível ser rápido ou saber manobrar?" "Mas isso não é tudo." Ele ainda tem muito a aprender. O rapaz diz a ele que ele é um bom piloto, mas o capitão diz que ele estava errado. Mas naquele momento, um piloto sobrevivente chega ao local ferido e diz que no céu havia um inimigo muito difícil de derrotar e que este acabou com seus companheiros usando ganchos no céu. O capitão, antes de sair, ordena que Torres conserte seu motor e que deve estar pronto quando ele retornar. Torres encontra o arpão na nave do piloto, mas ele não sabia o que era. Então decide desmontá-lo, quebrá-lo, queimá-lo. E no final, consegue.
O arpão é ativado e quase mata seu parceiro. Então o arpão volta sozinho para a nave Aldja, enquanto o capitão e seus homens lutavam contra os franceses. A nave Aldja os viu de longe, e Torres pediu ao oficial de comunicações que falasse com o capitão e lhe dissesse que havia algo a mais no céu, mas ele não conseguiu. A única maneira de enviar esta mensagem seria como um piloto. Torres, apesar de seu avião estar danificado, decidiu usá-lo, e seu amigo não teve muita fé nele. No final, por puro milagre, ele consegue e Torres pilota seu avião. Depois disso, o capitão derrota facilmente seus inimigos. Torres aparece e o informa sobre o novo inimigo que os perseguia. Mas eles não acreditam nele e ordenam que ele volte para o quartel. O Yacht aparece e começa a brincar com sua presa, e apesar de não ter mísseis ou armas, Torres guiou seus companheiros. Piloto após piloto é dividido em dois ou queimado ou jogado no mar. Seu capitão esperava que o avião de Torres tivesse armas. Ele queria ajudá-los, mas seu avião era muito velho e ele não sabia o que fazer. Quando ele queria atirar, a alavanca quebrou. Então Torres improvisa e substitui essa alavanca por uma chave inglesa. No final, apenas Torres e o capitão permaneceram vivos, pois todos os outros aviões haviam sido eliminados. A asa de seu avião começa a queimar e Torres continua a improvisar. Então ele sai do avião e tenta apagar o fogo. Mas, por acidente, o avião começa a girar. Torres tenta se livrar do míssil e, com o predador indo atacar, um colega seu aparece e o defende. Mas o Yautja joga uma rede nele, que comprime seu avião e o despedaça. No final, Torres se livra de seu míssil, que acaba indo na direção da nave inimiga e descobre que o inimigo só consegue ver calor. Então, quando ele retorna ao seu avião, ele pede ao capitão que volte para a estação. Mas o capitão diz a ele que isso não será possível, ninguém virá salvá-lo. Sem outra opção, Torres informa que o inimigo só pode ver o calor das coisas. Então, para derrotá-lo, eles devem subir e assim esfriar os motores. Portanto, o inimigo não poderá vê-los. O predador o segue e quando ele atinge uma altura considerável, o capitão, sabendo que não venceria esta batalha, diz a Torres que vai ganhar algum tempo e, como última ordem, ele pede que ele mate este filho desgraçado. Ele ataca a nave e acaba sendo decapitado. Quando Torres sobe, ele percebe que o Yautja não pode vê-lo. Então ele o segue, e quando estava pronto, ele dispara em uma de suas turbinas. O predador manobra e volta a persegui-lo. Torres tem uma ideia. Então, para parar seu rival, ele decide entrar no acampamento inimigo. Os franceses atiraram nele enquanto Torres evitava seus ataques para eliminá-lo de uma vez por todas. O Yautja joga um arpão nele, mas não o atinge. E quando ele chega à área marítima, os navios de guerra franceses começam a atirar neles. Torres estava confiante e alegre. Apesar de estar no acampamento inimigo, os franceses atiram nele e também na nave do predador, que é atingida e cai no mar. Torres estava confiante e feliz em derrotar esse inimigo, mas no final, a nave ainda o perseguia pelo mar, se revelando e o atacando. Torres procura uma última maneira de vencer. Ele segue o conselho de seu pai e afoga o motor, e depois disso, ele provoca seu inimigo sabendo que o predador jogaria seu gancho nele. Ao fazer isso, Torres se esquiva e o gancho retorna à nave, mas desta vez ele trouxe o motor do avião com ele. A nave explode e Torres cai no mar. Ele fica feliz, sendo salvo e voltando para a oficina de seu pai. Uma noite ele estava consertando seu carro e um pequeno tremor o assusta. Ele sai para verificar e uma nave surge apontando seus canhões para ele, o abduzindo. No final, Torres é colocado em criogenia e quando acordou, não sabia onde e quando estava. Um guardião Yautja o leva embora e eles colocam uma coleira nele. Então ele é enviado com o resto dos humanos. Torres ficou feliz em vê-los e fala com Ursa, mas ela não entende suas palavras e diz a ele que ele nasceu da bunda de um cavalo, enquanto Ninja pergunta se ele matou algum dos demônios também. Torres reconheceu sua língua
e sabia que ele era japonês. Acontece que no treinamento, os soldados aprendem algo em japonês e ele se apresenta ao ninja, mas seu japonês não era tão fluente e ele diz que era um pescador. O ninja responde que um idiota só se relaciona com outro idiota. Então desiste de conversar. Torres, preocupado demais para relaxar, procurando uma maneira de fugir do lugar. Naquele momento, a porta se abre e os Yautjas, em vez de empurrá-los ou machucá-los, se ajoelham diante deles. Os três caminham em uma arena de combate, onde o povo Yautja os observa. Torres, vendo isso, diz a eles que eles não estão mais no Kansas, e naquele momento uma nave chega ao local e de lá desce um Yautja que tinha a espinha dorsal de seus inimigos como uma capa. No final, vemos que os colares que eles tinham serviam como tradutores. O Yautja diz a eles que esta será uma luta até a morte. Apenas um viverá, e aquele que sobreviver o enfrentará. Naquele momento, um Yautja é trazido diante deles. Sua própria espécie é colocada em uma coleira, e este Yautja não recebe compaixão. O líder toca seu dispositivo e explode a cabeça de seu inimigo. Então, Torres informa seus colegas o que estava acontecendo. O Supremo lhes dá armas de sua tribo e diz que quem ficar vivo se tornará o assassino de assassinos. Ursa agradeceu a Sif por esta arma, enquanto o ninja fica feliz em ver uma espada, e Torres pega uma pistola antiga que pertencia a Rafael Adolin. Personagem visto em Predador a Caçada é citado através da mesma pistola em Predador 2. Torres estava com raiva porque, comparado a seus companheiros de equipe, ele tem uma arma de outra época. Ursa corre até ele e o ataca com seu machado. Ele tenta evitá-la, e quando ela está prestes a matá-lo, o ninja o interrompe e pergunta se ele ainda está vivo. Ursa agora quer acabar com o ninja, mas ele diz a ela que não quer lutar. Há muito tempo, ele e seu irmão lutaram contra um demônio. Trabalhando juntos, eles foram capazes de vencê-lo. E apesar de não entender o que estava acontecendo, Torres diz a ele que se eles o levarem para a nave principal, ele poderá tirar Luz daqui. Ursa diz a eles que ela vai matar Luz primeiro, e depois ir para a cabeça de Grendel, se referindo ao líder dos Yautjas. A luta continua, e Torres tenta salvar o ninja. Ursa luta contra eles e diz que eles eram fracos e que lutavam como doninhas. Enquanto o ninja lutava, Torres recarregou sua arma, mas naquele momento uma criatura colossal foi enviada para o campo de batalha. Um guarda Yautja a fere com sua arma, mas essa criatura o engole. E naquele momento, Ursa empurra Torres e suas balas caem. Ela disse que a única maneira de ver seu filho era com uma morte digna. No final, Torres recarrega sua arma. Ursa, ao olhar para ele, se lembra de seu filho Anders, já que ele havia feito o mesmo gesto que o rapaz. Ela para e Torres diz a eles que não queria machucá-los. Ele tinha um plano de como tirar Luz daqui, mas naquele momento a criatura engole Torres. Agora Ursa e o ninja lutam contra esse ser. Enquanto no estômago da criatura, Torres encontra o cadáver do Yautja. Então ele usa a pulseira para cortar a barriga da criatura. Ursa pega o escudo do Yautja. Depois de um ou outro corte, a luta termina com os dois cortando sua garganta e o conflito termina aqui. O Supremo Yautja ri como um louco, e ele envia outro Yautja para levar o cadáver. Mas Torres ainda estava lá dentro. No final, o ninja e a Viking são deixados para se enfrentarem. Ela diz a ele que ele é bom com a espada, apesar de ser uma doninha, enquanto ele diz que podem trabalhar juntos e sair deste lugar. Por sua vez, Ursa diz que agora o menino está com o seu filho, então ela pede a ele que, quando os vir, que diga que eles estarão juntos em breve. O ninja a impede e ela pede que ele a mate e o envie para seu filho. O Supremo Yautja diz a eles que apenas um pode viver, mas o ninja não quer lutar e não lutará sob suas regras. Ele dá a ela sua espada, e o Yautja diz a eles que se eles não lutarem, ambos morrerão. Ursa pega a espada do ninja e ordena que ele lute. Além disso, não era justo nem honroso morrer dessa maneira. O Supremo ativa as pulseiras e Ursa tenta tirá-las. O ninja aceita seu destino e diz que em breve se reunirá com seu irmão, mas do nada os colares são desativados. Torres aparece com a pulseira e pilotando uma moto e os leva embora.
Ele conseguiu desativar os dispositivos, então os três escaparam do estádio. O resto dos Yautjas viu o que estava acontecendo, mas o Supremo Yautja se recusa a ver. Los escapar. Ele destrói facilmente a moto. Ursa se levanta e diz a eles que poderiam ter enviado seus guerreiros para seu filho, mas agora ele enfrentará a mãe. Uma luta começa entre eles. Mas eles não podiam enfrentar esse ser colossal. Agora o ninja e a Viking serão a espada e o escudo. E usando suas armas, eles cortaram seus tendões e algumas partes de seu corpo enquanto Ursa bate em sua cabeça. Torres sobe na nave e tenta entendê-la. O predador estava feliz com a luta. Então ele mobiliza os dois guerreiros e com sua espada tenta eliminar o ninja. Mas por pura sorte, Torres ativa a nave e consegue salvar seus companheiros. Ursa levanta o ninja e naquele momento o Supremo Yautja joga sua lança neles e para salvar Ursa, o ninja empurra e perde o braço. Os três sobem no navio enquanto o resto de Yautja se aproximam dele. Torres ativa a nave e a puxa para fora deste lugar, mas um arpão perfura a nave. Torres não entendeu o que estava acontecendo e Ursa, para ganhar algum tempo, decide ficar e pede que não a vinguem. Ela desce pelo arpão até a superfície e evita os ataques dos Yautjas. Os dois conseguem escapar, enquanto Ursa diz ao Yautja que ele falhou. Todos os feitiços infernais que ele lançou não funcionaram. Mesmo assim, seu povo havia escapado. Na nave, o Ronin parabeniza Torres, mas o Yautja não fica satisfeito, então ele envia soldados para caçar os sobreviventes e diz a eles que hoje agora a caçada vai começar. A cena corta e vemos Ursa colocada em criogenia, sendo levada para uma sala onde havia cápsulas semelhantes. Guerreiros que sobreviveram e foram capazes de derrotar os Yautjas humanos, alienígenas e outras espécies. E aqui vemos que em uma dessas cápsulas estava Naru, a sobrevivente do filme Predador à Caçada. Essa foi a história de hoje. Espero que tenham gostado. Compartilhem e deixem seu like. Até a próxima. Sessão Resumo.